Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira. Quinta de Evangelho, né, Iris? Quinta de fazermos o programa online, ao vivo. Melhor, né? Mais divertido. Tá animado? Não, mas eu me animo. Mas eu me animo depois. Não que eu vou pro dentista depois, tô ferrado. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando eu não venho, eu morro de saudade de vocês. Antes de mais nada, vamos aos telefones, né? Porque sem vocês não tem graça esse programa. Telefone fixo 33861400. Sheilinha tá lá para receber vocês com tanto carinho. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633. Já estou com ele aberto aqui. Você também pode entrar no YouTube. Aliás, pode não, deve. Entra no YouTube, já dá o seu like. Depois você vai lá na página do Quintas do Evangelho no MAP, lá no Facebook, curte, compartilha. Eu tô no Facebook aqui, ó. Você tá no Face, não né? Não tem ninguém ainda. Aí... Seja o primeiro a comentar. Curtir e compartilhar. Curtir e compartilhar. A gente tem vivido momentos muito difíceis. Ontem eu dei uma palestra na Aliança e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre essa energia do planeta, sobre o quanto você encontra as pessoas na rua. É difícil você encontrar alguém e você perguntar, e aí, tá tudo bem? E a pessoa fala assim, nossa, eu tenho andado tão feliz. Eu não consigo mais ouvir pessoas felizes. Eu tenho ouvido pessoas, eu estou angustiada, eu estou indo. Pois é, a gente está como pode. Então, a gente tem vivido momentos que a gente está observando, pela própria transição do planeta, momentos difíceis. Mas Emmanuel vem falar hoje sobre o quê? Queixas, sobre capítulo as queixas. 118. Lembrando que sábado, às 5 horas, lá no Grupo Espírita de Estudos Espírita Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena, na Estrada do Bandeirantes, eu vou estar falando sobre a transição planetária, às 5 horas da tarde. Você sábado. não vai estar de repouso no sábado, não? Sexta-feira o dia inteiro e sábado até meio-dia. Se a espiritualidade quiser que eu vá fazer a palestra, tem que mandar o pessoal lá em casa para fazer o curativo. Né? Fazer o curativo. Primeiro ajudar hoje lá no Felipe para ele não errar na cirurgia. Então, Bezerra, quer palestra lá no Bezerra? Tem que cuidar de mim. Eu sempre falo isso. Né? Não cuidou, não tenho culpa. Não vai poder fazer. Não vou poder fazer. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, e o juiz está nas portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, pois ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Essa passagem está em Tiago, no capítulo 5, versículo 7. E aí, Hernani? É a base da nossa vida no Espiritismo, né? Qual é a grande diferença da doutrina espírita para qualquer outra doutrina no planeta? Hernani, a reencarnação. Não é a reencarnação. Existem muitas outras doutrinas, né, outras religiões, inclusive orientais, que acreditam na reencarnação, explicam a reencarnação. Então é o karma, né?
as provas que nós temos que fazer, os débitos que nós contraímos. Existem muitas religiões, inclusive cristãs, que falam explicitamente sobre o pecado ou sobre o karma, né? No caso, as orientais, e que explicam que tudo aquilo que você faz, a lei de causa e efeito vai te cobrar um dia. No universo, cobre ou individualmente. Então não existe nada dentro da doutrina espírita, especificamente, que não exista outra religião no planeta que acredite também. A reencarnação, inclusive, é discutida hoje a nível científico nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, mesmo não tendo religião envolvida. Então é algo científico, né? Tanto é científico que Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele fala: se você não consegue compreender as coisas da Terra, imagina se eu te falar as celestiais, né? Quando ele tenta explicar para Nicodemos o que é a reencarnação. Então, na realidade, a reencarnação é um estado físico, né, que vai acontecer. O karma é um estado físico, que é a lei de causa e efeito, cobrando os débitos que você fez. Qual é a grande diferença do Espiritismo? É explicar tudo isso metodicamente. É explicar de onde você veio, o que você é como essência divina, né? Quando João fala, né, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que é? O princípio espiritual. O princípio espiritual evolui passando pelos códigos genéticos da carne para ganhar experiência. Aí passa no reino mineral, para o vegetal, para o animal e chega no homem. Então o Espiritismo, a grande diferença dele não é um detalhe ou outro sobre reencarnação, karma, quem é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é isso. Outras religiões também, fragmentadamente, falam sobre isso ou têm as mesmas opiniões, porque recebem do plano espiritual essas informações. Mas o Espiritismo, ele preza por trazer isso dentro de uma metodologia. Então, desde o momento zero, na primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que é Deus, ele fala: causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Ali começa tudo. Em seguida, o que você é como espírito? Por que você vem na carne? Quem é o modelo a ser perseguido? Que é Jesus. Então, tudo isso dentro do Espiritismo, ele vem cadenciado para que você consiga evoluir e ir aprendendo. Mas requer, primeiro, estar com o coração aberto, a mente aberta e um nível de cultura adequado para compreender aquilo. Até porque o espírita, dificilmente você consegue desenvolver sem a leitura. Então, a leitura básica é fundamental, né? A interpretação de texto é fundamental. Então, não é uma doutrina tão simples assim, apesar de muitas pessoas de coração aberto conseguirem aderir e compreender, quem percebe isso, mas você tem que ter alguns pré-requisitos, né? Principalmente de não ter preconceito, porque você vai ler uma coisa totalmente nova e estruturada, e encadeada. E o que acontece dentro da doutrina espírita? Deixa muito claro que em cada encarnação nossa, nós recebemos algumas necessidades de provas e outras de expiação, de pagar por que nós fizemos, e que são marcos durante a nossa vida. Então, se você vai ter 80 anos de encarnação e conseguir ser um completista, né, e viver os 80 anos, em determinadas fases da sua vida, na infância, na juventude, na adolescência, né, você vai ter algumas tarefas a serem cumpridas, algumas provas a serem cumpridas, que, se bem cumpridas, você vai desencarnar numa condição melhor e vai preparar uma próxima encarnação numa condição melhor ainda. Então tem que ter paciência em cima desses fatos que vão acontecer durante a sua vida. Não são todos os fatos ao mesmo tempo e no mesmo momento. Tudo vai acontecer na minha infância. Só se você tem um desencarne precoce. E já estava previsto isso. E é possível isso. Tem pessoas que encarnam e desencarnam para viver dias. Por exemplo, vítimas de uma eutanásia numa outra encarnação. A família definiu, a pessoa estava num coma, tinha que viver mais um mês, 10 dias, 20 dias e desencarna antes da hora. Dá com aquela marca espiritual, isso está em André Luiz, né? Então você vem, encarna numa reencarnação bem curta, para a prova dos pais e sua também, para dar valor à vida, mas você tem que desencarnar naquele momento porque tinha marcas de coisas que você criou antes. Então, não sendo uma encarnação muito curta, muito breve, que são poucas, a maioria das encarnações existem fatos importantes que vão acontecer durante a sua vida. Porque depende da sua maturidade sexual, por exemplo, da sua maturidade moral, da sua idade para ter os netos, os filhos ou conhecer outras pessoas. Então, a paciência diante das coisas que vão acontecendo, para no final você perceber o quanto aquilo foi importante, muitas vezes é só no plano espiritual, é fundamental a importância. Por que vem as queixas? As queixas vêm porque você acha que as coisas não estão acontecendo no tempo que você queria.
no momento que você queria. Mesmo nós sendo espíritas, cristãos, e sabendo que a lei de progresso vai sempre empurrar para frente, a todo momento nós estamos nos queixando desse retorno. Que horas que eu vou ter esse benefício? Por que eu só sofro? Por que o mundo parece que está piorando? A gente está passando por uma transição planetária. Tem um monte de espírito que não teve oportunidade de encarnar ou que teve erros gravíssimos, que talvez seja a última oportunidade dele de continuar na Terra. Está encarnando agora. Esses espíritos são os mentores do planeta? Não, os mentores já estão garantidos na Terra ou até em planeta muito melhor, né? Parece que vem agora aí 500 mil mentores de outros orbes para ajudar a evolução do planeta. Que Emmanuel dizia que era de 2057, mas o pessoal já está dizendo que tem tanta guerra, tanto problema, que vai estender um pouco mais. Talvez não seja em 2057, mas existem os espíritos vindo. Então essas queixas que a gente fala cadê o benefício? Cadê o mérito? Cadê aquilo que me foi prometido, né, antes de encarnar? Porque a gente encarna cheio de esperança também. Principalmente as encarnações preparadas como a nossa, programadas. A gente está querendo os benefícios daquilo que a gente está sofrendo, que a gente está vivendo. E a gente sabe que isso não é de uma vez só. Que tem um tempo, né, tem um cronograma para que essas coisas aconteçam e que ao final da história eu vou estar melhor, o planeta vai estar melhor, meus amigos vão estar melhor, a sociedade vai estar melhor do que está hoje ou que estava no passado, porque a lei de progresso vai evoluindo e jogando para frente. Agora, muita coisa tem que acontecer e o tempo é fundamental para essa evolução. Por isso que a paciência é a ciência da paz, né? É como você viver tudo isso sem se lamentar, sem se queixar, sem perder a cabeça, sem perder o humor, né? E tendo a certeza absoluta, a fé absoluta de que isso é o melhor para você e para todo mundo que está vivendo, dentro do universo que está em expansão. Esse é o ponto. Lendo essa passagem de Tiago, é claro que ele fala muito aqui sobre a paciência, sobre o retorno de Jesus, né? Sobre que, na verdade, a gente entende hoje esse retorno de Jesus como, na verdade, não o retorno dele à Terra, mas nosso retorno ao plano espiritual, né? O nosso reajuste de contas. Nossa sintonia com ele, né? Porque a gente não consegue sintonizar a maior parte do tempo. Sim, sim. E fala das queixas, né? Que não se queixem uns com os outros, aguardem pacientemente. Eu queria trazer uma passagem aqui, que eu estava pensando esses dias. Quando Simão Pedro ele encontra Jesus, ele não tem nenhum interesse em seguir a Jesus. Porque muitos dos discípulos, alguns discípulos eram discípulos de João, alguns discípulos já estavam procurando o Messias. Simão Pedro queria ganhar a vida, ele queria pescar, sustentar a família, viver a vida dele. Ele não estava procurando o Messias. E aí, numa pescaria muito ruim, num dia de pescaria muito ruim, Jesus precisava de um barco para pregar, encontra Simão Pedro e pede a ele para subir no barco dele. Pede a ele para subir no barco dele, porque ele queria falar para a população e ele achava que... Simão Pedro olha para Jesus ali naquele momento, ele não sabia quem era Jesus. Era só um pregador. Quantos pregadores a gente encontra aí no meio do caminho? Hoje em dia tem menos, mas de vez em quando a gente encontra um, né? Na época tinha um monte de Messias. Na época tinha um monte. Todo mundo se intitulava o Messias. Por que Simão deixa Jesus entrar naquele barco? Se ele não estava procurando Jesus, se ele estava sem paciência, se ele estava exausto, se ele passou a noite inteira pescando, não pescou nada. Ele deixou Jesus entrar naquele barco porque o barco dele estava vazio. Ele já estava cansado, o barco estava vazio. Se ele tivesse pescado a noite inteira e o barco tivesse cheio de peixe, ele ia dizer assim, Jesus, desculpa, mas eu tenho que correr para o mercado, porque senão o meu peixe ele vai estragar. Tá? Então eu posso até tentar arrumar um barco aí para o senhor, mas não vai dar para ser o meu. Porque ele tinha uma coisa para fazer muito importante, que era vender o peixe dele. Então, quando a gente para pensar que dificilmente a gente vai deixar Jesus subir no nosso barco quando ele estiver cheio de peixe, ou seja, a gente não deixa Jesus entrar na nossa vida, é difícil. Quando a gente está farto, quando a gente está feliz, quando a gente está na plenitude do gozo da vida. Jesus entra na nossa vida quando a gente está destruído, quando a gente está exausto, quando a gente está cansado, quando a gente não tem mais para onde correr.
Então, naquele momento que Jesus entrou, pregou e depois virou para Pedro e falou assim: joga a rede ali. Por isso que Jesus falava assim: buscai antes as coisas do céu, e tudo mais lhe será acrescentado. Porque quando você busca o reino de Deus, Deus sabe do que você tem necessidade. E Ele te provê das tuas necessidades. Talvez Ele não te provê dos teus supérfluos, dos teus absurdos. Eu tenho 1 milhão de supérfluo. Você também deve ter. E aí não é obrigação de Deus suprir o meu supérfluo, o meu absurdo, as minhas vontades, os meus desejos. Não. Mas as minhas necessidades, eu não tenho dúvida de que Ele vai suprir todas. Só que Deus é tão misericordioso que, além das minhas necessidades, Ele dá o meu supérfluo. Ele pensa assim: a Iris é tão fraca, ela é tão frágil, para ela não quebrar, vamos dar essa alegria a ela, que ela não precisa, mas ela vai ficar melhor e ela vai fazer um trabalho melhor. Porque Deus é Pai. Então Deus, Ele está sempre querendo, trazendo a gente para o caminho do bem. A gente é que se desvirtua. Ontem, a Sarinha, eu estava na Sarinha, e aí a gente estava conversando, a Sarinha falou assim: pois é, eu falo para Jesus, o senhor devia de fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí ele responde: assim que seu livre-arbítrio deixar, eu faço. Eu adorei. Eu falei: Sarinha, você tem que abrir mão do seu livre-arbítrio quando falar com Jesus. Ele falou assim: olha, onde é que eu assino aí para o senhor fazer do jeito que quiser? Porque eu conduzindo esse carro aqui, não estou conduzindo da melhor maneira, não. Então, quando a gente pensa na queixa, o que é a queixa? A queixa é a gente reclamar que pescou a noite inteira e não entrou um peixe no barco. Sem a gente perceber que o fato de não ter entrado peixe no barco vai fazer com que Jesus suba nele e pregue nele e mude a nossa vida. Então, o que Emmanuel está trazendo nessa reflexão que a gente vai ver aqui depois do horário, né? Depois do comercial, o que Tiago está trazendo para a gente, ele está trazendo o seguinte: olha, as dificuldades, elas fazem parte de um grande crescimento espiritual, de uma mudança na sua vida. E a gente não deve se queixar daquele remédio amargo que nos cura. A gente não deve se queixar daquela picada da agulha que previne uma doença ou que nos cura, se for um antibiótico. Já imaginou? Eu estava vendo aquela série Outlander, que não é espírita, né? Que ela volta para o passado, né? E aí tá ela e a filha no passado, falando assim: o que você mais sente falta? Aí a filha: eu pensei no hambúrguer. Aí cada uma falando uma coisa, ela falou assim: olha, nos dias de dores de cabeça, eu só penso porque não inventaram aspirina. E aí eu fiquei pensando assim: gente, imagina viver sem antibiótico, sem Novalgina, sem aspirina. Imagina a gente viver sem a evolução que a gente teve no alívio da dor. E sem óculos. Sem óculos, né? Sem poder enxergar. Sem o remédio para asma. Eu tinha asma quando era criança, eu tomava aquele aerolinzinho, que uma vez falava assim: gente, aerolin é um remédio do século passado, Iris. Tem coisa mais nova, mas eu não tenho mais asma, então eu não sei. Mas eu lembro que eu não conseguia respirar, e aí de repente minha mãe me dava, né, aquele remédio, e eu conseguia respirar, e eu, nossa, que bênção poder respirar de novo. Você não conseguir respirar é uma doença terrível. Eu sentia isso quando criança, graças a Deus não tenho mais. Mas eu fico pensando, né, que a dificuldade faz o homem descobrir, né, evoluir e descobrir as curas, descobrir. Se você não tivesse que carregar nada muito longe, não ia inventar a roda nunca. Como você tinha uma coisa pesada para carregar, você acabou inventando a roda. Olha, fica mais fácil se a gente botar assim dessa forma e empurrar. E aí hoje a gente está inventando o foguete, a gente, né, já está inventando outros meios de locomoção, porque a gente ainda não descobriu como usar a volitação, como usar a força do pensamento, porque uma hora a gente vai descobrir. Então, quando o Tiago vem e diz o seguinte: olha, não é no conforto, não é quando você está, como é que fala? Você está saciado, que você busca ou que você descobre
ou que você evolui? Você evolui na dificuldade, você evolui quando você precisa trabalhar, batalhar. E muitas vezes, que é a parte mais bonita do Evangelho, você evolui mais quando você não faz isso por você. Quando você faz isso por outra pessoa. Então, eu vou contar uma história para vocês, que é muito interessante, é uma coisa muito pequena que aconteceu na nossa vida, mas às vezes o fato de você se importar com alguém pode salvar você no futuro. Uma vez o Hernani chegou em casa e falou assim, poxa, eu dei carona para uma pessoa e ela tinha uma deficiência, eu não tinha intimidade com ela, mas ela nunca falou sobre esse problema dela. E eu dei uma carona para ela e ela veio conversando e ela me contou o motivo. E ela teve uma doença quando era criança, uma doença rara, esclerodermia. E eu cheguei em casa pensando, já imaginou se a minha filha tem isso? E comecei a pensar, e ela me contou todo o tratamento dela, como é que foi, até onde ela chegar no médico certo, o quanto ela sofreu, né? E eu falei, e ele chegou angustiado com aquilo, com aquela história. A gente já tinha tido muitas histórias, né? Mas naquele dia aquilo marcou ele. Lembra desse dia? 2 anos depois, a gente descobriu que Yasmin tinha esclerodermia. E a gente quase perdeu Yasmin. E o que fez a gente chegar no médico rápido, chegar no médico certo, chegar em tudo certo, foi aquela conversa de 2 anos atrás. O que fez a gente chegar no diagnóstico, porque quando o Hernani olhou aquela manchinha, que todo mundo dizia que não era nada, não é nada, não é nada, ele falou assim, isso é a doença que a minha amiga teve. E ele tinha tanta certeza disso, e aí a gente procurou o médico, né? E hoje a Yasmin está aí, graças a Deus, né? Mãe de 2 filhas, graças a essa carona, graças a esse momento, graças a aquele momento em que ele escutou alguém, que ele deu uma carona. Então, às vezes... Isso é o plano espiritual trabalhando. É o plano espiritual trabalhando, mas você podia se recusar, você podia não dar a carona, você podia não querer ouvir. Você podia ser a pessoa que não escuta. Mas se eles são bons mesmo, ele ia dar um jeito. Então, o que acontece? Às vezes você está ali, você vai fazer alguma coisa por alguém desinteressado. E você não tem ideia da reviravolta que isso pode dar na tua vida e do quanto você vai ser beneficiado lá na frente por uma coisa simples. Uma coisa simples que você vai fazer. Então, quando ele fala das queixas, não se queixe. Porque nos momentos mais dolorosos e mais difíceis da tua vida, Jesus vai subir no teu barco. Eu queria que essa imagem ficasse no coração, na mente de vocês. Se vocês estiverem passando por um momento doloroso, se vocês estiverem passando por um momento de angústia, imagina que a sua vida é um barco e que Jesus vai subir aí. Ele vai chegar para você e vai dizer, deixa eu pregar do seu barco. Nos momentos mais difíceis, são os momentos que a gente mais tem amparo. E às vezes, nos momentos mais felizes, a gente não lembra de pedir, não lembra de orar, não lembra de vigiar. São os momentos que a gente mais é derrubado pela obsessão, mais é derrubado, né, pelo mal, por essa falange, né, de espíritos trevosos que nos circulam. Então, antes da gente começar a se queixar, que só faz a nossa vibração baixar, que só faz a vibração do planeta baixar, que só faz a gente estar mais angustiado e mais longe da solução. Por quê? Porque quando eu me queixo e eu blasfemo, eu estou longe da solução, porque eu não me conecto com o meu mentor, eu não me conecto com Jesus. Na hora que eu estou ali me queixando daquela pescaria, eu não estou ouvindo Jesus pedir para entrar no meu barco, eu estou de costa para ele, ainda blasfemando o fato de ter passado a noite inteira ali e não ter pego peixe nenhum. Então é isso que a gente tem que pensar. Mas já está na hora do nosso intervalo, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre queixas. Como é importante a gente se afastar da energia da queixa. A energia da queixa joga a gente para baixo, atrapalha a energia do planeta, a energia de quem está em volta, a energia da família, a energia do trabalho. Tudo que acontece de ruim na nossa vida só tem uma finalidade: fazer com que a gente tenha um aprendizado, fazer com que a gente evolua. Se a gente, em vez de trabalhar no aprendizado e trabalhar na evolução, parar e começar a se queixar, a gente não anda para frente e ainda prejudica quem está em volta. Ajuda os outros a se queixar também, né? Porque às vezes você começa assim, puxa vida, sabe? Olha como é que estão as coisas. Aí o outro vem e já derruba ali, né? Uma vez eu fui tirar um passaporte e era uma fila enorme, gigante. E aí era um monte de coisa que você tinha que levar, que estava no site. E aí tinham 4 cadeiras, 3 vazias e uma única pessoa atendendo. E ela estava visivelmente exausta. E todo mundo reclamando e brigando. A pessoa já sentava ali brigando, porque já estava ali muito tempo na fila. E ela atendendo, né? E aí, no meio da fila, as pessoas reclamando. E aí eu falei assim, gente, olha só, se vocês continuarem mantendo essa energia, reclamando da única pessoa que está atendendo, né? Eu reconheço que vocês têm o direito, né? Manda depois para a ouvidoria, poxa, coloca mais pessoas trabalhando. Mas não adianta a gente minar a energia da única pessoa que está atendendo. Quando eu cheguei para ser atendida, ela estava visivelmente passando mal. Ela estava com febre, foi antes da Covid, né? Então, hoje em dia, a pessoa nem trabalha mais com febre. E eu falei assim, nossa, você está exausta. Eu falei, falei, boa tarde, nossa, você está exausta, você está visivelmente. Ela falou, eu estou com febre. Eu falei, puxa vida, e está aqui, né? Ela falou, pois é, né? Não tem mais ninguém, eu estou aqui. Eu não posso largar o barco. E aí ela foi conversando comigo e ela visivelmente foi melhorando ali. Né? Eu sentia que essa pessoa começou a adoecer de tanto dardo que ela tomou. Falei, daqui a pouco vai fechar o posto porque não vai ter ninguém para atender. Então, a energia não melhora quando você se queixa. As coisas não acontecem, não são resolvidas porque você se queixa. Muito pelo contrário. A chance de você piorar muito e agravar a situação é muito maior. A gente está cheio de mensagem legal aqui. Vamos ler? Sônia Regina do Rio Comprido, boa tarde, Jesus amado, casal 20, paz e bem, amo muito vocês, abraço fraterno a todos da rádio. Obrigado, Sônia, um beijo grande. Marcelo David pediu para botar aqui na irradiação, já estou encaminhando todo mundo para a irradiação. Cláudio Albuquerque, boa tarde, irmãos Iris e Hernani, bem-vindo de volta, desejo muitas bênçãos ao casal e aos colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Dia 8/12 será meu aniversário, para não cair no esquecimento. Cláudio, você é dos meus. Eu, quando faço aniversário, meu aniversário é 23 de maio. Para quem não sabe, eu vou começar a anunciar, então. No dia 1º de maio eu começo. Faltam 23 dias para o meu aniversário. No dia 2, faltam 22. E eu vou assim por diante, que realmente, não é para cair no esquecimento. E eu já vou deixar aqui meus parabéns, que Jesus te abençoe, te ilumine, que o mês de dezembro seja todo seu, de comemorações. Boa tarde, amigos queridos, vibração para a Renilda, já coloquei, que Jesus te abençoe, te proteja, todas as radiações eu estou colocando. Beto Orlando, um abração para vocês, Quintas do Evangelho, que Jesus te abençoe, Beto Orlando. Belíssima tarde para vocês, com carinho e respeito. Os nomes na oração já estou colocando. Marcos Iglesias, da Ilha do Governador. Boa tarde a todos. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Exatamente isso, Marcos. Você mandou muito bem. O Wagner, do Maracanã. Boa tarde, meus amigos. Gostaria de saber por que existem tantas pessoas que não entendem que para transtornos de ansiedade e depressão devemos tomar antidepressivos e algo mais para dormir. O meu irmão já faz 4 anos, não entende isso e joga os comprimidos fora. E só toma tarja preta. Pode explicar? Pode ser obsessão, pode ser... Tem pessoas que têm síndrome de não querer tomar remédio de maneira nenhuma.
Não sei, tem outras pessoas que se sentem mais importante, né? A família dá mais atenção quando eles estão doentes também. E esse tipo de doença, né? Eu sei porque eu tive, né? Minha mãe teve depressão, teve problemas de bipolaridade, e as pessoas vão mudando muito o humor, né? E eu acho que a obsessão ajuda muito. Na época eu não tinha essa capacidade de perceber, mas agora eu vejo nitidamente. E aí a obsessão atrapalhava muito ela tomar os remédios, ela tá disciplinada para viver, né? As consultas que eram constantes, que tinha que ser feita no médico, aí ela perdia a consulta, perdia a receita, era sempre uma guerra para ter as receitas em mãos, para ter as medicações corretas, não seguir as medicações. Então tem uma obsessão envolvida. A pessoa também com esse problema é muito difícil de tratar, porque você tomar remédio e cuidar de você depende muito do atendimento próprio, né? Não tem como botar uma babá 100% do tempo garantindo que você está tomando um remédio que é 2, 3 vezes por dia. Então o contexto é muito complicado para tratar doenças psicológicas, é muito difícil. É por isso que a gente sempre associa que é importante você associar ao tratamento médico um tratamento espiritual, né? Para facilitar, né, esse processo. Lúcio de Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, eu adoro o Natal. Boa tarde, meus irmãos, casal 20, parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigado. É Lucildo, né? Lúcio não, Lucildo. Márcia Muda, você poderia levar uma oração ao nosso Pai Celestial e repassá-la? É uma corrente, depois eu vou olhar com carinho, Márcia, tá bom? Carlos Alberto de Caxambi, boa tarde, estou assistindo o programa depois de algum tempo ausente. Quero agradecer mais uma vez pela vibração do programa. Ai, que lindo, e pedir irradiação para minha esposa, que já melhorou, mas ainda precisa de irradiação. Pode deixar que a gente vai colocar. Um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando do programa. As irradiações aqui eu já coloquei. Terezinha Narciso, boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Ana Maria Correia, boa tarde, Vitória da Conquista, na Bahia. Tão legal ter gente, né, do Brasil inteiro, até fora do Brasil, assistindo. Andréia Valente, boa tarde, as orações eu já estou colocando. Arthur dos Santos, boa tarde, casal. Eu, Arthur de Duque de Caxias. Botem meu nome. Perdi a cachorrinha de 10 anos, Nina. Nina é o nome da gatinha da minha mãe. Nina quer dizer abençoada. Arthur, é muito triste perder o seu animal de estimação. É como perder um filho, alguém da família. Mas saiba que eles não têm expiações, né? Então, esse espírito, quando vai para o plano espiritual, volta rápido. Já fica esperando aí que você vai receber. Na hora que você receber a intuição, você vai lá pegar para adoção. Pode pegar. Ou vão soltar na porta da sua casa e ele de volta. Nina vai estar de volta. Ele de volta. Graças a Deus. Se tiver as mesmas manias, aí ele de volta. Aí você já sabe que Nina está de volta. Itamar Bispo. Deixa eu ver, Itamar Bispo. Talvez elas estejam sendo sinceras, mas eu não vi o início. Cadê o início das mensagens? Eu acho que o Itamar, ele pergunta. Gente, me perdi aqui, juro. Não sei se apagou. Elizabeth Coutinho. Oi, boa tarde, casal lindo. Já dei o meu like. E peço para colocar os nomes na irradiação, eu estou colocando. Eudineia Matos, juntinho mais uma vez. Eu acho que foi o Itamar que perguntou o que era maturidade sexual, mas eu não estou achando essa mensagem aqui. Não sei se apagou. Olha só, Itamar, vamos falar de maturidade sexual. O que é maturidade sexual? Maturidade sexual é você conseguir entender para que serve o teu chakra genésico. O teu chakra genésico, ele não é para o sexo. Ele é para dispor de energias do planeta, energias de criação, energias que podem ser usadas para muita coisa. E para você entender que tudo na vida que a gente só usa para saciar desejos, mesmo a alimentação, vai te levar a um uso indevido. Ao excesso. Ao excesso. Então, a maturidade é você entender, você usar com amor. Foram perguntar para o Chico, Chico... você acha que a gente pode fazer sexo antes do casamento? E aí o Chico olha e fala assim, meu filho,
sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Então, o que Chico diz ali é, a maturidade sexual é você entender que isso é uma consequência de uma relação afetiva, amorosa, não uma relação só de gozo, né? de prazer. Assim como a alimentação, assim como todas as nossas relações. Problema de causa e efeito é que toda causa gera um efeito, todo efeito gera um karma. Às vezes a causa é uma causa boa e gera um efeito bom. Nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. Mas o karma vem de uma palavra de coisas ruins. O karma vem de alguma coisa ruim. Mas você pode, por exemplo, ter uma marca perispiritual, porque eu não gosto muito da palavra karma, porque o karma parece que você não tem como se livrar dele, e isso não é verdade. Você tem uma programação reencarnatória, você traz uma matriz, uma marca perispiritual, mas, na verdade, você pode, a qualquer momento, mudar a sua realidade com o amor. Então, você pode se desfazer de uma marca perispiritual, de uma necessidade de sofrimento, porque você amou e cobriu com amor sua multidão de pecados. E em outras questões, muitos espíritos evoluídos que às vezes vêm e querem passar pela dor, ele diz, eu não quero que isso gere um karma para ninguém. Então, assim, eu vou ter uma morte violenta num acidente, vou ter uma morte, eu não quero que ninguém se comprometa. Não quero compromisso para ter que voltar e receber essas malas como filho. Sim, isso é muito importante. Não está aparecendo a gente no... Tá sim. Mas aqui não, eu estou olhando aqui. Engraçado. Hamilton Veloso, boa tarde. Esse programa e todos são como Mateus 6,19. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Em especial o Hernani por mais uma primavera. É verdade. Hernani fez aniversário. Daniele Batista, amores, boa tarde, de Valência, na Espanha. Já ouvi Jorge Erhard e Haroldo Dutra Dias dizer que não temos originais do Novo Testamento. Como saber se não foi adulterado as cópias? Daniele, foi adulterado. Claro que você quer a resposta? Os concílios traduziram. Óbvio que foi. Tudo foi adulterado. Olha, uns foram adulterados de propósito e outros foram pela cópia, né? Pela cópia, pela tradução. Língua, porque vem do aramaico, né, e vai para o hebraico. Isso aí faz parte. O que você precisa saber em relação aos evangelhos é o que é bom. Na verdade, qualquer mensagem, quando você recebe uma mensagem psicografada, por exemplo, uma mensagem de um médium, ela já foi adulterada. Você tem que... Porque o médium, ele filtra com o que ele pensa, com o que ele acredita. Então, nada é fiel, né? O que é fiel? É o amor de Jesus. É o amar aos outros como a ti mesmo. Isso é fiel. Se você seguir esse caminho, você não vai errar. O espírito fala através do médium, já tem uma dificuldade de comunicação ali, porque ele fala com o pensamento, e você vai transcrever com a tua cultura, com a tua língua, com aquilo que você conhece. E essas cartas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a maioria, muitas delas foram psicografadas, foram transmitidas espiritualmente, né? Um monte delas, inclusive os 10 mandamentos. Aí você vai e escreve. E em cima daquilo tem uma revisão, assim como teve aqui todas as obras do Chico. Todas as obras do Chico, do Divaldo, de Ivone, são revisadas. Né? Dizem que Nosso Lar ficou 40 anos para ser publicado. Então foi revisado, foi colocado à luz da doutrina, né? foi discutido e foi trazendo. O que eu acredito sempre, conhecendo bem o Evangelho versus o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e as obras todas de Kardec e as obras espíritas, André Luiz, Emmanuel, etc., é que mesmo, na minha opinião, mesmo essas revisões têm um amparo espiritual. Você não sabe bem, os médios estão ali, os pedagogos estão ali, os tradutores estão ali. Né? E a espiritualidade está sempre... E a espiritualidade está ali do lado. Tanto é que as obras espíritas, né, as primeiras traduções espíritas, são de grandes tradutores, famosos dentro da doutrina espírita, e com o amparo da FEB. A FEB é uma das grandes, né, que garantiram, né, essas revisões. Juliana Antunes, eu amo o humor ácido do Hernani. Não fala isso, Juliana. Não fala que ele piora. E a doçura da Íris.
Piora também. Piora também. Secar, ela fica diabética com ela. Juntos são instrumentos de Deus. Obrigada por compartilharem tanto conosco. Ai, Juliana, que lindo, obrigada. Queria mandar um abraço para Leandro Beraldini, Alcide Mendes. Eu preciso ler, mano. Olha, hoje eu precisava Mas de uma ainda hora, tem aqui, ó, de uma hora e Face. Eu precisava de 1h30 hoje. Hoje, realmente, o programa, não sei se eu que estou lenta, mas a gente está precisando. Queixas, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados. A queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam o volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento a serviço com o espírito de repulsa à tarefa que lhe foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. Disciplinar a conversação é fundamental. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno. Olha que coisa linda! Tranquilizar o mundo interno. A gente precisa aprender a se tranquilizar internamente. E perguntar a si mesmo, queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Olha só que importante. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faz o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. Se lhe deres o ouvido, te encaminhará à perturbação. Isso mesmo. Emmanuel sempre perfeito, né? Me dá aí para eu falar um pouquinho. A queixa é contagiante. Um pouquinho do... É uma doença contagiosa. Queria mandar um abraço para Maria do Carmo Ribeiro. Boa tarde, já curti, compartilhei isso mesmo. Geraldo Magela, Eunice Fernandes... Maria Fiuza, Cris Duarte está sempre com a gente, principalmente na segunda-feira, né, Cris? Elizabeth Coutinho já deu like, todo mundo da irradiação eu estou colocando. Kátia Reis está sempre com a gente, manda cada mensagem linda. Valéria Lemoine também, sempre com a gente. Maria do Carmo Ribeiro, boa tarde a todos na escuta, passando para dar o like. Exatamente. Alice Mendes, adoro vocês de Capitólio, chovendo muito, só nesse banquete de conhecimento. Já dei o like 50. Serra da Canastro, né? Capitólio é perto, né? Perto das Carpas, né? A gente foi muito legal aquele lugar, gente, só lugar bonito. Tânia Regina, boa tarde, casal amigo, obrigada por estarem comigo. Ai, que linda. Roseli Rodrigues mandou boa tarde, Neuza Machado, Vandete Rabelo, abençoada tarde, like dado. Marcelo Ribeiro, boa tarde ao casal espírita mais inspirador que eu conheço. Estou aqui ouvindo e aprendendo com vocês, já dei meu like. Obrigado, Marcelo, que Jesus te abençoe. Sérgio Mártir mandou um boa tarde. Aurivânia Maria mandou um boa tarde. Leide Gomes, boa tarde, casal 20. Estou hoje estudando para apresentar meu TCC de pedagogia. Que legal. À noite, estou estudando e ouvindo vocês para ficar calma. Vai inspirar. Vai se inspirar, vai apresentar maravilhosamente bem. Jesus vai contigo fazer essa apresentação. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Escolhemos o caminho, nada é dado por acaso. Exatamente. Roberto Castanheira, ótima tarde a todos. Mara Lourenço, concordo com a Juliana Antunes.
tudo que ela falou e muito grata por vocês nos auxiliar com tanto carinho. Deus abençoe vocês. Gente, receber essas bênçãos de vocês é maravilhoso, é muito incrível. Muito obrigada. Daniel de Paiva, boa tarde a todos. Muito obrigado pelos esclarecimentos valiosos de vocês. Eliane Silva, boa tarde. O nome na irradiação eu já coloquei. Léa Ferreira também. Peraí. Agripino 20, boa tarde, meus irmãos. Todos os nomes da irradiação eu coloquei. Itamar Bispo, eu tenho um professor que estava com problemas psicológicos, foi para um centro espírita, fez um tratamento e ficou bem. Muitas vezes o próprio atendimento espiritual ele já resolve, mas eu sempre digo, vamos fazer os 2 atendimentos, porque a gente nunca sabe, né, qual é o nível de necessidade daquele irmão, e eu acho que tem que fazer o atendimento médico e o atendimento espiritual, né? É isso. Tá passando muito rápido aqui. E eu não consigo ler todas as mensagens, mas eu leio depois com calma, não consigo ler ao vivo, mas eu leio todas as mensagens. Eu agradeço imensamente todas as mensagens de vocês. Eu queria aproveitar esse finalzinho, né, porque a gente tem tempo limitado. Já falei, né? Faz uma campanha aí, 2 horas de programa, que a gente consegue falar todas as mensagens. Eu queria muito desejar a cada um de vocês nesse momento que estejam passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade. Nós sempre, né, achamos que o fardo é mais pesado do que a gente pode carregar, de que o fardo vai ser mais difícil do que a gente pode carregar, de que a gente precisa se queixar porque senão a gente vai explodir. E, na verdade, a gente precisa interiorizar Jesus dentro do nosso coração. A gente precisa acalmar o nosso desejo pela resolução e entender que, por mais violento que esteja esse mar, Jesus ele acalma os mares. Então, elevar os nossos pensamentos, elevar com um desejo profundo, né, de fazer parte dessa mudança de energia do planeta, de fazer parte dessa evolução, dessa transição planetária da melhor forma possível, de conseguir fazer parte desse momento. Tem gente falando assim, eu não queria estar nesse momento de transição, não, um momento difícil, eu não podia estar lá no plano espiritual, só orientando. Só mentorizando. Só mentorizando alguém. Mas, gente, o pau tá quebrando lá também. Né? Fazer parte desse momento de mudança, fazer parte desse momento de transformação, isso é uma bênção, isso é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. E nós sempre achamos, né, que está no lugar errado, que pensa que quem estava aqui na Segunda Guerra, olha que coisa difícil, que momento doloroso, né? Então, o mundo, ele é feito, nós, enquanto o mundo não é bom, nós vamos ter momentos difíceis. Mas a parte boa disso tudo é que nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando, nós estamos realmente melhorando. E quanto mais a gente se afiniza com o mentor, quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, mais a gente colabora para a evolução do planeta. Ontem a Sarinha falou uma coisa, ao deitar no conforto do seu lar, do conforto da sua cama, eleva o pensamento por aqueles que estão nas ruas. Isso é uma coisa imensa que você pode fazer do conforto da sua casa. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. A gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. Ontem alguém me pediu um dinheiro e eu perguntei assim, você tem Pix? Ele não tinha uma perna. E ele falou assim, eu não tenho Pix, vou pensar nisso. Eu falei, então eu vou fazer uma oração. Sabe o que ele me respondeu? A oração é muito melhor do que o Pix. E eu achei lindo aquilo, né? Porque ele não tem nem dinheiro, né? E ele estava ali pensando na oração. Então, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade. Eleva seu pensamento, pede a Jesus, né, que eu tenho certeza que ele vai até você. A
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.